Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando com o ministro do Evangelho, o comentarista da palavra, o pastor Sérgio Alves, que vem nos explicar um pouco mais sobre as palavras que Deus nos deixou na Bíblia e explicando então o que Deus quer dizer, falar conosco através dela. Tudo bem, pastor? Boa noite a todos, tudo bem? É uma alegria retornar ao programa Viver Bem em Cristo aqui. Esperamos que Deus nos dê muita graça aí para que possamos alcançar aí os temas inspirados pelo Senhor para saciar aí aquilo que o nosso coração precisa receber da parte de Deus. É verdade, o coração humano continua, o mesmo, desde que o homem é homem, eu creio. Com as suas mesmas necessidades, aspirações, também com seus mesmos erros e todas as coisas que a gente sabe que herdou lá de trás, com a queda do homem. Mas bem, pastor, nesta semana eu gostaria de pedir que o senhor comentasse uma palavra que está no livro de Isaías, do Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 24, que diz: Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. O que a palavra de Deus quer dizer com isso, na verdade, no título que eu tenho aqui, faz parte de um trecho onde diz: o Senhor prova a sua grandeza. Quando a gente ouve uma palavra dessa... Ele não gosta muito. Nós ficamos assim... meio assim estranho, assim, não gostamos muito. Poxa vida, menos do que nada. Por um lado a gente se sente assim tão pequenininho, tão insignificante. Nosso saldo com Deus tá negativo aí, para ser menos que zero, né? Mas veja bem assim, para explicar essa passagem e para que a gente possa aplacar e ficar quietinho e gostando dela, a gente precisa conhecer o tamanho de Deus. Nossa. Se você é uma pessoa que não tem um pouco de conhecimento de Deus, não vou dizer a plenitude, que é difícil, mas se a gente conhece um pouquinho do poder, da autoridade, da justiça perfeita, da sabedoria e da capacidade de realização dele e do amor que ele sente pelas pessoas, se você conseguir tocar isso em Deus, você vai achar que isso é um elogio. Eu realmente penso isso, porque eu me acho nada, muito pequenininha, porque quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente vai diminuindo e vendo o quanto nós somos pequenos e insignificantes diante de tanta grandeza. Mas aí tem uma outra passagem da Bíblia que diz, que mesmo assim Deus se importa comigo. Muito. Então nós somos uma partícula talvez infinitamente pequena deste universo, mas que contém Deus, como nós vimos no outro programa, Isso é uma coisa difícil mesmo de imaginar, porque a gente se sente grande com um coração que lá dentro está Deus, como se nós fôssemos grandes, um contingente, com Deus pequenininho guardado dentro da gente. Não é o contrário, Nós somos essa partícula muito pequena, uma partícula de Deus, e Ele se importa com nós. Então, como compreender tudo isso, Veja que às vezes a gente está observando pessoas se manifestarem, seja ela secular, cristão, não cristão, e a gente vê a soberba, a gente consegue ver as convicções que aquela pessoa tem de si, Mas é um engano, A gente pensa que é aquilo, ou que pode, ou que faz, e de repente a gente se depara com situações que a gente vê que não é nada daquilo, Se frustra, sim.
Eu sempre pensei assim, que quanto mais você se vangloria das realizações que você consegue estabelecer, mais propício a gente fica para ficar soberbo, né? Eu vejo assim no lado profissional, eu já tive muitas experiências de pessoas assim se considerando muito, muito acima do que elas são, né? E aquilo, a gente à distância, a gente vê a debilidade, a fraqueza daquela pessoa, e porque quanto mais eu quero me autoafirmar, mais fraco eu sou, né? E quanto mais eu quero estar no topo, mais pequeno eu me acho. E eu não me conformo com aquele senso de realidade que eu tenho sobre a minha vida, né? Então aí eu quero realizar coisas para ganhar a atenção e o reconhecimento das pessoas, para me iludir cada vez mais de que aquilo vai me suprir. Essa autorrealização nunca vai acontecer, né? Porque não é por aí que a gente se realiza. A gente se realiza justamente agindo em espírito contrário, a gente mostrando humildade para depender de Deus. É ali que nós encontramos a satisfação, a paz, é ali que encontramos a prosperidade. É quando um homem reconhece que é pequeno demais e que precisa depender de uma verdade que é única no universo. Deus sendo tão grandioso, é tão simples para Ele modificar essa nossa realidade, se pedirmos, se buscarmos, se crermos, né? Aquelas coisas que a gente acha que são tremendamente difíceis ou impossíveis. Imagina sendo nós partículas minúsculas de todo essa grandiosidade, né? O grande, o Deus, o Todo-Poderoso. Para Deus é tudo muito simples, muito fácil, muito instantâneo até, né? Quando se toca, quando se recebe e se busca, né? Veja, eu estou há 31 anos estudando a palavra de Deus, né? Mas no segundo bloco aí a gente pode falar sobre isso, da minha experiência, assim, de aceitar que eu não sou nada, né? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco, então, né? Para ver como acontecem essas transformações, como alguém consegue se dar conta, né, de uma realidade que, na verdade, não vemos, nossos olhos não veem, não conseguem ver toda essa grandiosidade. Então, vamos saber, sim, dessa experiência maravilhosa aí. E você continue conosco, então. Logo depois dos nossos comerciais, estaremos aqui. Inverno. Estamos de volta e continuamos a conversar com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que neste momento vai nos contar como e quando foi que se deu conta que não era nada, conforme ele disse no bloco anterior, não é? Porque nós fazemos uma autoimagem muitas vezes excelente de nós, e quando as coisas não dão muito certo, a culpa sempre é dos outros, os outros que são errados. A gente é um ser perfeito e irretocável, não é assim? E como nos dar conta de que isso não é uma verdade, para que a gente também não tenha tantas decepções com os outros, conosco mesmo, e não tenha tantos problemas na vida, né? Que eu creio que são decorrentes dessa ignorância, dessa cegueira, desse engano a respeito de nós mesmos. Então conta para nós como é que foi contigo aí, pastor. A experiência de cada pessoa que não conhece Deus é a obsessão. Ela está obcecada. Porque a realidade dela diante de Deus é a verdade, né? É uma, e ela pensa que é muito mais que aquilo. Milhares de vezes mais que aquilo. Então, quando eu cheguei aqui no reino, aos 30 anos, eu tinha minha redenção econômica. Eu bati no meu peito e disse, eu posso parar de trabalhar hoje e vou viver das rendas até o fim da minha vida, eu não preciso mais tocar a mão em um tipo de trabalho. Eu lembro disso. Né? E nesse inteirinho eu descobri Deus.
através de uma situação de enfermidade, né? Conheci Deus e recebi a conversão, recebi a habitação do Espírito Santo, essa que falamos no programa da semana passada, e eu comecei a ler a Bíblia. E cada vez que eu li a Bíblia, havia uma colisão de sabedoria. A minha particular, do Piniquim, e tinha a sabedoria de Deus do outro lado. E é muito difícil a gente conhecer a realidade sobre a nossa pessoa. É muito difícil, nos dá uma sensação de depressão, de extinção sobre a Terra e de um desvanecimento depressivo. Porque, veja bem, eu cheguei aqui como um semideus, aqui na igreja, e eu descobri que não sou nem isso. Eu sou muito menos do que nada, como diz a palavra. Então você não aceita aquele choque de culturas, né? A cultura secular e a cultura de Deus. A tua alma fica numa revolução de repelir aquilo que Deus está falando, mas você não adianta, você não pode repelir, porque você foi iluminado com a verdade e a tua consciência descobriu que aquilo que Deus fala é a verdade e tu não pode fugir. A gente fica iluminado, e sabe quando você não pode negar a verdade? E a verdade está te expondo, está te deixando assim ridículo? Eu fiquei nesse ponto. Eu fiquei 7 anos lutando com Deus, tentando convencer Deus de que eu não estava num projeto errado. Eu queria ser alguém, porque eu tinha meu valor, porque eu tinha minha capacidade. E Deus silenciou durante 7 anos e deixou eu falar todas essas besteiras, todos os dias. Eu nunca vi uma pessoa tão paciente. Nunca vi. Os nossos valores não são os valores de Deus e vice-versa, né? E até a gente se dar conta disso, Deus vai tendo aquela paciência, mas eu creio, olhando, né, desde o tempo que lhe conheço aí, há muitos e muitos anos, que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, né, pode ficar lutando anos e anos, querendo levar uma vida muitas vezes híbrida, no sentido de nossos conceitos versus os conceitos de Deus. Aquilo que a maioria faz, adapta um pouquinho a palavra de Deus, né, para ficar mais de acordo como nós achamos, mas isso não é a verdade. Mas é muito difícil e nós relutamos, porque nós temos uma cultura, como o senhor disse, a vida toda aprendemos as coisas de uma forma e de repente a gente vê que não é nada daquilo. Todos os valores que nós levamos em conta, em consideração e achamos que tem, né, valor realmente, não são os valores que Deus nos ensina, não são os verdadeiros valores os que trazem a prosperidade tão almejada. Né? O que traz essa prosperidade é essa comunhão com Deus, o receber tudo que já está pronto. Né? Como nós falamos antes, o universo todo está aí, Deus grandioso, maravilhoso, podendo trazer esta prosperidade, esta paz, a alegria, e nós queremos realmente lutar, fazer as coisas mais difíceis pela força do nosso braço, pelo nosso, né, às vezes trabalho duro, e nós não entendemos por que, né, temos que fazer desta forma, não é? Então é difícil mesmo. Então, como, né, receber esta iluminação? Como o Senhor foi buscando, como se Deus então desse essa luz, foi através de uma enfermidade, que aí o Senhor buscou a Deus, passou a buscar a Deus e começou a receber então esta verdade, esta iluminação no seu entendimento em relação às coisas de Deus e da vida? Exatamente. Então, é por meio da consciência. Quando a consciência te revela uma verdade, você não consegue mais mentir para você. Você não consegue mais viver com aquilo.
E Deus mostrou que eu não conseguia nada e não era nada, e já tinha me mostrado isso. Mas eu argumentava com ele, digo, eu tenho minha capacidade, eu tenho as minhas condições intelectuais. Eu levanto tudo, porque eu já tinha perdido tudo nessas horas que eu discutia com Deus. Tudo aquilo que ia me sustentar até os 70 anos. Não durou mais que um. E eu me lembro que Deus dizia assim para mim, tá, tudo bem, tu tem condições. Então é o seguinte, constrói esse império de novo financeiro. Te dou liberdade. Nunca mais consegui. Nunca mais. Foi zero. Talvez nem tivesse vontade, né? Porque recebeu uma outra direção. Eu investia 10 e perdia 20. Você foi, minha cara. A tentativa do nosso ego, talvez, de se manter ali, né? Eu posso, eu sou, eu faço. Mas no fundo, talvez não seja o que dá realmente satisfação. O nosso coração não está mais... o seu coração, no caso, não estava mais inclinado a se dedicar àquilo. Né? Como o senhor disse, lá na consciência, né? Dizem que a consciência é a vozinha de Deus, né? Falando lá com a gente. Então, não adianta, né? Quando Deus nos pega de jeito, não tem por onde fugir. Não tem. Aí, Deus, foi um fracasso total a minha tentativa de me recuperar. E aí Deus disse assim, agora tu tira essa coroa de deidade e passa para mim e fica meu servo. Que aí vai dar tudo certo. E o senhor era mais feliz antes ou agora? Agora, sou feliz. Pergunta, agora, né, que a gente faz, mas já sabe, não é? Não, mas para que as pessoas digam, pensem, vejam, não é? Que a felicidade é algo que está desconectada ao material meramente, que perece, que de repente some diante dos nossos olhos, como o senhor disse. Uma coisa é você usar as coisas externas para suprir suas necessidades. Outra coisa é você fazer delas um Deus para você. Exatamente. Te escraviza, né? Coisas que te escravizam e não te deixam viver. Eu nunca pensei que eu ia ser feliz sem ter nada de patrimônio, sem ter poupança, investimentos, exploração econômica. Eu nunca pensei. Mas Deus fez eu entender tudo isso. E ao mesmo tempo tem tudo que precisa, né? Mais do que eu preciso. Mais até. É muita alegria, né? A plena felicidade que, né, excede todo o entendimento, como diz lá na palavra. Maravilhoso. Almejamos isso. Chegaremos lá, se Deus quiser. Todos nós vamos chegar, cada vez mais. Amém. Bem, pastor, nosso programa está novamente, né, chegando ao final. E a gente agradece muito a sua presença, esperando tê-lo conosco na próxima semana novamente. Muito obrigada. Obrigado a todos e uma boa noite a todos vocês. Inverno.